bem-vindo a você em nossa Resenha Teológica, um programa que passa em revista o domingo anterior, ocorrido na Igreja Batista Itacuruçá. Todo domingo você sabe, começamos às 7 horas, Momentos com Cristo, 9, 11, 17 e 19. Cada domingo é especial. A minha brincadeira predileta aqui é a seguinte: nessa igreja de tédio, ninguém morre. E essa foi uma verdade também. Nesse domingo, acompanhe um pouco conosco aí como foi. Mas o ideal é que você, nesse mesmo canal, pegue cada culto ali e assista na íntegra ou só a mensagem. Quero usar esse momento para afirmar que já estão disponíveis todas as mensagens no mesmo lugar, numa lista bem acessível de vídeos sobre saúde emocional, saúde mental. Vá lá conferir também. E aproveite aí para assinar o canal no YouTube da Igreja Batista Itacuruçá, e sempre que houver um programa novo, você ser logo informado, convidado para participar. Então, domingo, como sempre fazemos, começamos às 7 horas da manhã com Momentos com Cristo. Houve um livro que fez muito sucesso no Brasil, se tratava no Brasil e no mundo, de um estudo sobre a inteligência emocional. Quando eu li aquele livro, eu logo pensei: inteligência emocional é a inteligência que nós temos na Bíblia, porque há uma inteligência, vamos chamar intelectual, uma inteligência emocional, uma inteligência relacional e uma inteligência espiritual e outras que queiramos observar. Pastor Samir, você conhece pessoas que têm uma inteligência intelectual fantástica, mas não tem nada de inteligência relacional, não sabe conviver? Conhece? Eu acredito que todos nós conhecemos, né? Ou às vezes nós somos, né? Eu vejo que é um grande desafio a inteligência relacional e a vida toda, né? Porque também existe momentos na vida onde nós estamos indo bem nessa área e existem momentos que não. E você acha, Alcenir, que a Bíblia nos ajuda na aquisição, acho que essa é a palavra, aquisição, né? Obtenção desses múltiplos tipos de inteligência? Eu creio que sim, né? Em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia acaba contribuindo. Você tem vários exemplos na Bíblia, positivos e negativos, a gente precisa atentar para isso, né? Então, eu vou pegar esses exemplos negativos, por exemplo, de relacionamentos ali que não dão certo e trazer, procurar não imitar aquele tipo de comportamento. Por outro lado, a gente tem comportamentos ali bem positivos, né, desse relacionamento ser bem construtivo, e aí sim a gente procurar pegar ali os princípios da convivência, que nunca é fácil, né? Samir falou aí das etapas da nossa vida, a gente sabe, o próprio casamento é uma escola com relação a isso, de se relacionar, de se conhecer e de caminhar junto, e aí a Bíblia com certeza tem muito a colaborar nesse aspecto. E eu sei que está pensando o seguinte: Salomão, inteligência intelectual nota 1000, mas inteligência espiritual ele fracassou, foi? O desafio Salomão, Salomão é complicado, né? Porque diferente de alguns reis que a gente ouve ali na história do povo de Israel, que começam mal e terminam bem, Salomão é essa incógnita, né? Porque ele começa bem, elogiado por Deus, tem ali um reinado muito profícuo, mas em determinado momento ali da vida ele acaba, né, perdendo, né, o rumo e termina mal, né? É interessante falando sobre o Salomão, onde nós encontramos muito de inteligência relacional, só nos provérbios, né? Provérbios é cheio de inteligência relacional e, para mim, está muito ligado à forma com que nós falamos, né? Muito do sucesso, podemos dizer assim, entre aspas, o sucesso da inteligência relacional, como nós falamos, e Provérbios está cheio, né, de
aí da forma correta que devemos falar, também mostrando a forma errada e as consequências do agir e do falar. Eu, no caso da mensagem, mencionei no capítulo 8 sobre precisamente essa ideia do livro de Eclesiastes, no qual estou meditando. Vou fazer uma pausa agora para comentar alguns aspectos do Natal. Todo o livro é um ensaio sobre a sabedoria, né? Tem alguns provérbios também, alguns pensamentos, mas ele é mais longo, ele é mais, vamos dizer, profundo, tem menos conteúdo, mas ele aprofunda mais o conhecimento, mostrando a necessidade de olharmos para a criação divina e dizer, como é que eu vou compreender isso? Né? E entre essa criação divina estamos nós, né? Então, como compreender Salomão? E, no entanto, nós vemos alguém como Davi, que tinha, sobretudo, inteligência espiritual. Isso. E claro que não vamos aqui fazer uma hierarquia de inteligência. Nós somos múltiplos, mas pense nisso aí. Como é que vai a sua inteligência relacional? Como diz o Samir, não tiver essa... Basta aqui dentro você pensar corretamente, mas sempre tem que pensar nas consequências daquilo que você está falando. E a gente às vezes conhece pessoas que não têm assim uma grande instrução nessa vida. Quantas pessoas são nossas conselheiras, nossas pensioneiras, e que não têm uma grande instrução, né? E quantas pessoas têm super, hiper, PhD, porque quando abre a boca não consegue tratar o outro. Está pensando em Paulo, né? Qual? Paulo, aquele episódio lá com o João Marcos, lá no início lá da sua viagem missionária, na primeira viagem de Paulo, Barnabé, Marcos, aí já na segunda aconteceu alguma coisa lá que Paulo vai e rejeita João Marcos, não quero esse camarada comigo, aí Barnabé vai e mostrando essa inteligência relacional, vai e abraça ele, João Marcos, e lá na frente você vê esse mesmo Paulo que, nesse momento, acaba não tendo essa sensibilidade. Ela vê, me traga João Marcos, que ele me é muito útil aqui para o meu ministério, né? Como é que a vida... Eu penso que esse exemplo que você citou nos ajuda muito. Ou seja, nós podemos crescer. Paulo cresceu graças ao conselho de Barnabé, a experiência com Barnabé, e eu me lembro, só quero falar antes disso do Moisés, né? O Moisés também cresceu. Moisés no relacional também discordou e já saía matando, né? Depois ele é o mais monstro da terra. Então a esperança para mim é a esperança para você. Então, no capítulo 13, o famoso poema do amor de Paulo, ele diz, quando eu era menina, então quer dizer, ele está vendo que nós todos éramos meninos e podemos ser adultos. Eu acho que é uma imagem muito boa. O Evangelho, ele aponta o dedo, olha, não adianta você estar errado. Mas olha, o caminho é o seguinte, né? Ele não só é realista, ele também é cheio de esperança. Vai nessa, que é muito bom. E no culto das 9, eu tratei do tema da serenidade. Você é um cara sereno, Samuel? Bastante, mas não o tempo todo. Não o tempo todo, né? Mas muita serenidade, né? Às vezes, como a expressão antiga, o velho homem, né? A bela natureza. E você? Poxa, eu acho que a maturidade, né, vai nos deixando um pouco mais, pelo menos essa é a minha percepção, né? Um pouco mais cuidadoso com as nossas reações. Então, eu acho que eu sou um cara sereno, mas como sabia, às vezes a gente sai da graça, né? Sai da graça, por isso a gente precisa estar bem atento. E se tem um terreno propício para você sair da graça, é o tal do futebol. O futebol Então, eu vou reformular a pergunta. Alcemir, no futebol você é sereno? Eu fico tentando sempre ser com esse objetivo no radar, mas às vezes a gente acaba, por isso que diz que quer ver o crente, coloca ele no campo de futebol. Será que só no campo de futebol jogando
ou também na torcida, lá no estádio e no sofá. Porque eu conheço pessoas que você não conhece, que você não reconhece, que você simplesmente fica horrorizada com o que vê em casa, no sofá, torcendo pelo seu time. Você nunca ouviu o cara soltar um palavrão e o seu time está perdendo, perde um gol, vai ser isso ou aquilo, e ele solta uma constelação de palavrões que nem cabe no seu dicionário. Serenidade, né? A diferença do time dele, né, Jeff? Agora, foi no domingo, né, Botafogo Santos. Tô lá, a gente tá se preparando lá pro programa, aí tem um vizinho lá. Pô, o Santos empatou, rapaz. O cara é flamenguista. Aí eu pensei, como o Flamengo tá jogando agora? Que o Flamengo tá jogando. Mas o cara começou a xingar lá e tal, e, pô, falando. Feliz da vida! Torcendo contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Eu acho que há pecados para os quais não há perdão, diz a Bíblia. Torcer contra o Botafogo é um desses pecados sem perdão. Mas eu preguei a mensagem, e ao final, você que ouviu poderá confirmar a minha impressão, faltou um como, né? Como é que eu me torno sereno? Para mim, olha que interessante, falando aqui de como Salomão começou e como terminou, como Saul também começou e como ele terminou, né? Então, para mim, é um dos exemplos mais lindos da Bíblia. Saul é escolhido rei, e aí um grupo de ex-colegas dele, agora o cara era rei, né? Sai atrás, apupando, sai atrás, debochando dele. Rei nada, que rei de meia tigela, etc e tal. Saul fez de conta que não ouviu. Como ser sereno? É aprender a lidar com aquilo que a gente ouve. Eu acho, sabe, Samir, que a gente dá muita importância a fatos que não têm nenhuma importância. É verdade. Somos muito reativos, eu acho. Muito reativos, impulsivos. E eu acho que o dar importância a fatos que não deveríamos dar importância vai muito sobre o autoconhecimento. Porque se fala alguma coisa de mim, eu penso, eu sou isso, então eu vou melhorar. Eu não sou isso, eu não vou ouvir. Mas quando a gente não se conhece, a gente toma qualquer coisa como um insulto. Então, somos reativos. Como você é meu amigo? Você estava pensando em Jesus lá, quando ele baixa o chicote lá naqueles vendedores lá do templo e tal. Você chega assim, Jesus é um homem sereno, né? Mas teve ali naquele momento no tempo, a gente poderia dizer, ele saiu da graça. Ele é meu amigo mesmo, imagina se não fosse meu amigo, né? Mas eu vou comentar isso aí, mas eu queria só acrescentar um negócio que eu aprendi, que é a perspectiva do tempo. Olhar as coisas agora, mas na perspectiva de um tempo mais largo. Vou usar uma expressão grega, em lugar de olhar o tempo da perspectiva cronológica, um evento depois do outro, marcado ou demarcado pelo tempo, usar uma perspectiva cairológica, um tempo que não está marcado no relógio. Eu aprendi isso com um chefe que eu tinha, chamado Davi Malta Nascimento. Eu era assessor dele em Seminário Teológico Batista Sul do Brasil. Eu sempre conto essa história que eu acho muito interessante. Eu chegava todo esbaforido na sala dele, dele, pastor Davi, tem que resolver esse problema. Entregava um papel para ele que tinha alguma denúncia, algum problema de qualquer natureza. Ele pegava, olhava, fechava a gaveta, colocava o documento na gaveta, fechava a gaveta e às vezes passava a chave. Às vezes passava a chave. Pastor Davi! Israel, o tempo é o nosso aliado. E às vezes no dia seguinte, o problema que era cabeludíssimo, no dia seguinte não existia mais. Claro, não estou pregando aqui a procrastinação, deixar tudo para depois, mas tem coisas que podem ficar para depois. Bem, você acha que houve uma ou duas, não precisa responder não, tá legal? Uma ou duas expulsões, um ou dois eventos de Jesus expulsando os mercantilistas do templo.
Eu acho que foram duas. Porque João coloca logo no capítulo 2, e todos os outros colocam na última semana. Eu achava que João não é um evangelho em ordem cronológica. Mas quando eu li João para fazer a paráfrase, eu concluí que João é o evangelho mais cronológico do que Lucas, inclusive, se eu fosse fazer uma comparação. Mas ele colocou no começo. Então eu não tenho uma escolha racional, não é questão de fé, a não ser entender que João descreveu uma Páscoa. E os evangelistas, os demais chamados sinóticos, escreveram outra Páscoa. Então vamos voltar aqui a Jesus. Ele também enfrentou muitas vezes os fariseus. Ele disse: vocês são filhos do diabo. Bem, mas podemos dizer que nesse momento aí ele não foi ofensivo, ele chamar assim. Eu entendo, eu sei que você fez só de brincadeira, por ser aspas, sempre entre aspas, meu amigo, que Jesus, aspas, também não caiu da graça. Porque em nenhum momento dele, Pedro caiu da graça. Não conheço Jesus. E a Bíblia diz que ele soltou um monte de impropérios. Eu acho que foram palavrões. A Bíblia não diz que eram palavrões, né? Mas eu acho que foram palavrões. Para se livrar daquilo, né? Para crescer nas palavras e ninguém o enfrentar. Eu acho que Jesus foi firme, agiu com serenidade, a despeito de uma situação difícil, mas não que ele tenha pecado, porque eu acho que a falta de serenidade significa que eu pequei. Ele não pecou, ele foi firme, era necessário ser firme, porque era uma coisa muito séria. As pessoas misturam as coisas. Não, estava vendendo coisa no templo, não era isso não. Eles estavam explorando os pobres, que não tinham como arcar com aquelas taxas que eles cobravam. Não era o caso de vender, tinha que trocar moeda. Porque quem vinha de outros países não tinha a moeda local, tinha que trocar, era um serviço necessário. Agora, se o câmbio era 1 por 1, por que ia cobrar 10 por 1? Era essa a questão. Dentro desse texto, a questão histórica desse texto, alguns autores falam que existe a possibilidade também, daí eu até peço a sua confirmação, para não estar falando algo errado aqui, e que de muitos animais que vão para o sacrifício, iam para o sacrifício e voltavam para ser vendidos. E também, dentro disso, a forma firme como Jesus agiu, devido a esse ato, podemos dizer, esse roubo, né? Então, corrupção. Essa corrupção, perfeito, essa corrupção, essa é a palavra, obrigado. Então, ele se indignou, mas ele não pecou. Então ele não saiu da graça. Eu acho que nós temos que ser firmes muitas vezes com a maledicência das pessoas, confrontar mesmo, mas sem xingar, sem ofender. Eu também vejo uma... Saiam daqui, aqui não é o lugar de vocês. Vejo uma questão didática também, porque nesse fato era necessário essa firmeza, uma forma didática, para as pessoas entenderem que estava errado, porque eu vejo na criação dos filhos, estou começando agora nesse caminho, mas eu já vejo quando a Emanuela, quando eu falo mais firme, ela já sabe que eu estou querendo dar um tipo de mensagem. Não estou agindo mal com ela, estou agindo de forma correta, buscando dar uma mensagem com firmeza. Então também é uma forma didática. Mas, de qualquer modo, quero lhe informar que nós vamos nomear aqui uma comissão de ética na igreja para examinar se o pastor Alcemir, ao insinuar que Jesus caiu da graça, se ele não cometeu aquilo que nós chamaríamos de falta de decoro pastoral. Para passar uma brincadeira, mas é simplesmente bom pegar os casos concretos, né? Porque às vezes nós pegamos uma personagem da Bíblia e nós a imaginamos perfeito. Mas Davi não foi perfeito, Salomão não foi perfeito, Abraão não foi perfeito, só Jesus foi perfeito. Então, se ele foi perfeito, ele se manteve sereno. E no culto das 11, eu falei sobre o Natal. E aí eu quero só trazer de volta aqui o que eu mencionei
em uma das celebrações, e vou trazer uma outra informação agora, eu queria que vocês comentassem isso, não vou falar mais nada. Uma de nossas irmãs saiu para comprar cartões de Natal. Ela queria fazer uma reunião e ela queria distribuir já os cartões de Natal para cada um fazer uma mensagem ao seu amigo oculto. Um amigo oculto sem dinheiro, sem presente físico, só um cartão com uma mensagem. Foi na livraria, não tinha cartão de Natal. Tinha cartão de Natal, mas não tinha Jesus. Logo, se não tem Jesus, não é um cartão de Natal. Ela não achou. Ela teve que fazer um, que ela não encontrou. E agora, o zelador lá do prédio, ele e mais um colega arrumaram a entrada do prédio, guirlandas, enfim, uma entrada natalina. Aí eu brinquei com aquela música antiga, né? É Natal em certa casa comercial, vou dizer, né? É Natal na Líder, né? Ficou bem famoso, um Jingle Bell, é Natal na Líder, etc e tal. Aí ele, eu sabia que era Natal, ele dizendo, por causa do anúncio da Coca-Cola. Mas agora não tem mais. O que vocês me dizem a esse respeito? Há essa tendência, né, do secularismo muito claramente. Isso aconteceu na Europa e tem acontecido também na nossa sociedade, que é a exclusão de Jesus, né? A exclusão de Deus. Deus não está sendo mais bem aceito na nossa sociedade. E o Natal, eu acho que representa exatamente isso. As pessoas até gostam do Natal, mas o Natal da festa, o Natal de estar ali comendo. Agora, o significado do Natal, o verdadeiro significado, que é a demonstração máxima do amor de Deus por nós, enviando o seu Filho, isso não está na pauta, isso não está ali na noite de Natal das famílias. Muito mal se fala, né, desse acontecimento. Então, é uma realidade, é aquilo que você tem comentado, né? Quem é que vai falar do Natal? Tem que ser a gente, né? É a igreja que tem que falar de Jesus Cristo, tem que falar desse verdadeiro sentido do Natal, porque o mundo, se a gente aguardar que o mundo venha a reconhecer, isso não acontece. Eu morei num país que estava fazendo o caminho inverso, né? Buscando ter o Natal, a questão da festividade do Natal, devido ao comércio. Então, vendo grandes centros no Ocidente, o comércio, mas tendo o cuidado de, quando estivesse trazendo a ideia do Natal das vendas, não trazer junto a religião, não trazer junto o cristianismo. Então, eles tinham esse cuidado. E agora a gente está vendo agora no Ocidente a expulsão. Então, onde tem a mensagem, a gente tira a mensagem, né? Onde tem a mensagem, a gente tira essa mensagem importante e deixa o que é mais importante para eles, que é a questão do comércio, do dinheiro. Como também a Senhora mencionou, vamos dizer assim, o chamado politicamente correto. Eu tenho que respeitar a religião daqueles que são cristãos ou daqueles que não têm religião nenhuma. Então, se eu falar do Natal de Jesus ou Natal com Jesus, é ofensivo para eles. Só que, quando eu faço isso, eu nego a própria história. O Natal é de Jesus. Que Natal é esse? Aniversário de Israel. Mas é só aniversário. Não tem Israel, não pode falar que é Israel. É só o Israel. É só o Natal. Nascimento de quem? Quem é que nasceu? Ora bolas. Não é? E há muitas pessoas, mesmo no Brasil, eu já vi uma entrevista uma vez, o pessoal, o canal normal, você sabe o que é o Natal? Não, como a gente não sabe dia de Tiradentes, por que é feriado, sei lá, aquela data, a gente não sabe por que é feriado, né? Só é feriado. 7 de setembro, feriado. Mas por que é feriado? Quantas pessoas relacionam aquilo com a independência do Brasil? Ou seja, é um negócio sem sentido. Eu acho que, como você nem mencionou, nós temos que contar e cantar essa história. Pelo que ela faz por nós. Tudo começou com Jesus nascendo. Eu não sei se você assistiu, se não assistiu, eu acho que seria interessante.
tem uma entrevista chamada Filho do Ramais. Ontem eu assisti, não sei se você me viu. Esse camarada ele era lá envolvido com o Ramais e ele foi preso por Israel e aí teve um contato com o cristianismo, teve contato com Jesus. E aí no testemunho dele ele diz que a vida dele mudou. A partir daquele momento em que ele conheceu Jesus, houve uma mudança e aí ele viu o quanto ele fez coisas erradas enquanto ali naquela célula terrorista. Enquanto ele estava ali, ele não percebeu isso. A partir do momento que ele sai, que ele tem esse encontro com Jesus, aí ele percebe o mal que ele vinha fazendo, e há uma transformação na vida dele. Então, eu acho que a gente não pode se calar, né? A gente tem que falar, porque é aquela frase famosa aí da Junta de Missões Nacionais: Jesus transforma. Porque não é apenas uma afirmativa sobre o presente que nós recebemos no Natal. É uma afirmativa sobre o presente que todo mundo deve receber. Então, quando eu me calo no Natal, eu estou negando às pessoas a possibilidade de receberem o presente que eu recebi. Eu penso que o Natal é altamente evangelizador, e assim deve ser, altamente missionário, assim deve ser. Agora, antes de você entrar lá, a questão dos batismos das crianças, né, no culto das 11, aquelas crianças sendo batizadas. Você quer fazer chorar de novo? Não, né? Sua ideia, seu propósito é esse? Não, mas eu acho que a gente não pode falar do culto das 11 sem mencionar esse instante ali daquelas crianças sendo batizadas, das pessoas que foram recebidas também na nossa igreja, né, através de carta de transferência, por aclamação. É um momento sempre muito... A igreja lotada. Olha, vocês dois, Davi estava comigo, não viram o templo, o santuário dali de trás. É a melhor vista que tem. Gente, é impressionante. Claro, com a igreja vazia é terrível. Com a igreja cheia é uma maravilha. E eu vou mencionar, você que está em casa não sabe o contexto, duas coisas. Uma ficou evidente e outra ninguém viu. Só eu e Davi e quem estava ajudando viu. Batizamos um garoto de 7 anos. E ele pedia para ser batizado há muito mais tempo, e a família foi segurando, para ver se ele quer mesmo, etc. Então ele foi batizado. E o irmão dele estava filmando e fotografando lá dentro do batistério. E o irmão dele deve ter aí uns 12, 13 anos, chorava convulsivamente de alegria por ver o irmão fazendo aquilo que ele, há algum tempo, fez, né? Muito bacana isso. E a outra imagem que ficou pública aí foi a seguinte: batizamos uma outra menina de 11 anos e na véspera a mãe me mandou uma foto. E nessa foto nós estamos aqui agora no templo da igreja, aqui na púlpito da Botafogo Superior, e eu estava com terno de gravata naquela época, há 11 anos, segurando a mesma menina que agora eu estava junto com o Davi batizando. Aí não tem como não chorar, né? São emoções realmente muito profundas. O batismo, porque também lembra a nossa, né? Lembra o nosso batismo, é um momento de muita riqueza na vida da igreja. Depois, então, no culto das 5, vocês falaram de Hamas, falamos um pouquinho de compreensão, de uma certa visão, né? E eu só queria destacar para você o seguinte: há muitas pessoas que acham que o povo de Israel ainda tem um lugar especial no coração de Deus. E há outras pessoas que acham que o único caminho para Israel, o povo de Israel, é a conversão a Jesus como o Salvador. Duas posições bastante antitéticas, eu diria mesmo opostas. Mas isso não pode servir entre nós de inimizade, ou na cultura de hoje do cancelamento. Você acha que Israel ainda é amado por Deus mais que todos os povos? Excelente. Você acha que Israel é tão amado como é o japonês, o afegão? Excelente. São duas posições. Não estamos em campos opostos. Apenas nesse capítulo pensamos de modo diferente, mas não há dois Cristos, o seu
e o seu. O Cristo é o mesmo. Como é que vamos dividir em torno de Cristo? Não é possível isso. Eu quero lamentar que muitas pessoas fazem assim, deixam de falar com o outro pensa de um modo diferente, seja nessa área ou qualquer outra área. E o que nós devemos buscar sempre é o Espírito do Natal, é a harmonia, a concórdia, a unidade, a comunhão, mesmo que nós pensemos de um modo diferente. Eu sou batista, você é presbiteriano, você é católico, só para situar. Nós não somos inimigos, nós buscamos servir ao mesmo Deus, amamos o mesmo Cristo. Pode ser que você tenha alguns erros teológicos, pode ser que você tenha alguns erros teológicos na visão um do outro, mas a teologia não nos separa se nós estivermos com a nossa mente fixada em Cristo, né? É algo que, infelizmente, a gente vê ocorrendo ao contrário. Né? Infelizmente. E eu vejo que esse tempo de Natal é um tempo propício para as pessoas que pensam de uma forma diferente, que foram abaladas aí as amizades na família. Quem sabe esse tempo eu tenho certeza, é o tempo do perdão, é o tempo de fazer as pazes, é o tempo de considerar assim, você pensa diferente, mas isso não vai jogar fora todo o amor, todo o relacionamento, tudo que nós tivemos, a história toda junta, né? As pessoas de boa vontade é o cântico dos árvores. Você é uma pessoa de boa vontade? Faz na terra. Toma iniciativa. É fácil tomar iniciativa, Janir? Não, a nossa tendência para a guerra. O ser humano é bélico. A nossa tendência para a guerra, a nossa tendência é para... e aí eu estava pensando lá em Caim e Abel, né? Já lá atrás, logo no início, né? O pecado entra e tal, surge lá o ciúme e tal, e cara, vamos conversar e tal, como é que... Não, o cara já parte já para matar, né? Eu vou eliminar, vou matar. Eu acho que essa tendência é que nos guia, né? Tenta nos dominar. E aí, por isso, a importância de Jesus nas nossas vidas, para que esse sentimento de paz, de procurar tolerar um ao outro, de saber que, apesar do outro torcer para o Botafogo, ou ser flamenguista, ou saber ser gremista... Estou sentindo no ar aí um espírito bélico, disfarçado. Ninguém falava isso quando o meu time estava em primeiro lugar. Agora que ele está em terceiro, pelo menos nesses dias, sempre falo do Botafogo. Não que ninguém mencionou o líder. A gente tem que aguentar isso, mas o amor nos une. E eu estou torcendo para o Botafogo. Ah, sei. Tá legal, eu acredito. Vamos em frente. Bom, aí depois tivemos aquela festa às 19 horas e foi muito bonita a canção de Gabriel. Fazer uma provocação aqui. Uma provocação. As histórias que nós contamos no Natal são histórias críveis, no sentido de que são histórias que nós podemos recontar hoje, ou são histórias tão extraordinárias que não aconteceram. Anjo, gravidez sem participação masculina. Será que nós não devíamos atualizar essa história? Já está super atual. Atualizar mais do que ela já está. A gente vê ali quatro evangelistas contando as mesmas histórias e que as pessoas falavam, que contavam, recontavam, algo super atual, perfeito. O que é maravilhoso dos evangelhos é que cada um conta a mesma história com as suas palavras, não foi uma cópia. Se fosse uma cópia, um copiou do outro, copiou do outro, copiou do outro. Não.
Um ouviu, o outro ouviu de quem estava ali naquele momento, e quando a gente traz, está perfeito. É verdade pura. O que eu acho mais interessante, eu concordo com você que as histórias, né, dos anjos, da gravidez ali de Maria, isso fica muito difícil para a gente, mas eu quero, é porque você sente, né? Não é só você ouvir as histórias, você ouve as histórias e essas histórias elas são confirmadas com a presença de Jesus na sua vida. Então, aquilo que parecia tão difícil de acreditar se torna fácil porque você sente a presença de Jesus. Não é algo somente de ouvir falar. A questão de Jó, né, lá e tal. Então, eu acho que essa experiência na vida do ser humano, desse contato com esse Jesus que veio ao mundo, ele se dá, num primeiro momento, pelas histórias que são contadas, mas, num segundo momento, você experiencia isso, você vive esse Jesus na sua vida. Aí aquilo que parecia tão difícil de acreditar se torna crível. Mas eu acho que as duas coisas foram, as maneiras como vocês tratavam o assunto, eu achei que foram muito felizes, porque aparentemente um falou uma coisa, o outro falou outra. Mas no fundo falaram a mesma coisa, né? Porque também não vamos crer numa coisa que não tem fundamento histórico. Mas também não vamos só crer que houve o fato se não faz nada na nossa vida. E algo que eu penso que esse fato histórico buscaram refutar durante 2000 anos já tentando, e tem gente que está tentando ainda. Aí com os estudos, gente fazendo aí suas dissertações, suas teses, e ainda não conseguiram. 2000 anos tentando refutar, não conseguiram, o que é verdade. E muitos ao longo dessa caminhada, de tentar, né, essa desmistificação, acabaram se convertendo. Se encontraram com Jesus, maravilhoso. Como o Samir mencionou, qualquer pessoa honesta, porque às vezes há o intelectual que não é honesto. Então, se eu, como cristão e honesto, eu leio um texto bíblico e ele não é corroborado por nenhum tipo de documentação ou racionalidade, eu não vou continuar afirmando aquilo. Mesmo não sendo cristão. Eu sou honesto. Olha, ou no meio isso aqui eu não entendi. Eu sou cristão, isso aqui eu não entendi. Agora, uma pessoa que não é cristã faz a leitura e ainda assim, contra a própria razão, diz que aquilo não aconteceu, porque é mais ou menos o seguinte: você foi muito feliz, você também foi cada um na sua área. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é que o vermelho é o amarelo. Mas eu olho o amarelo, põe no laboratório o amarelo, e todos os pigmentos são amarelos, eu estava errado. Como eu estou dizendo que aquele é vermelho? Então, a narrativa de Jesus, as narrativas sobre o nascimento de Jesus, que aparecem em Mateus e Lucas, porque João aparece de outra maneira, e Marcos de outra maneira, não só nesse sentido, próximos, sinóticos, são narrativas que vão se complementando. No caso específico do nascimento, as histórias são diferentes. Uma é igual, as demais são diferentes. Aí você vai encaixando uma na outra e dá uma sequência. É como se o autor escrevesse algo, e o autor bem, já que ele já falou isso, eu não vou falar isso, ele fala outra coisa, e faz esse complemento. Então, as histórias do Natal não são histórias inventadas pelos evangelistas. Se essas são inventadas, os milagres também são inventados, a morte na cruz também foi inventada, a ressurreição foi inventada. É lógica. A lógica é, se o autor, tudo que ele disse é corroborado externamente, embora algumas não sejam, as que não são, não merecem o mesmo crédito. Vou dar um exemplo que é bastante conhecido, eu sempre cito isso. Quando eu estava caminhando lá, Cesareia Marítima, passando por uma das esquinas ali, tinha lá uma placa, que é uma reprodução original, está no Museu Nacional de Israel, uma placa em que estava dizendo Prefectus Pôncio Pilatos.
da Judéia, prefectos da Judéia, Pôncio Pilatos. O que diziam os historiadores críticos? Pilatos foi uma criação dos evangelistas para justificar a ideia da crucificação, que não aconteceu crucificação. Que absurdo. Ressurreição? Nem pensar. Pilatos nunca existiu. Aí eles encontraram, e quem encontrou não foi cristão, foram os judeus que encontraram, está ali o testemunho. Aí os caras ficam boquinha fechada, não fazem, é mesmo, né? Se Pilatos existiu, ele não foi inventado. Se ele não foi inventado, as demais coisas foram inventadas. Essa lógica é muito interessante, eu leio muito sobre arqueologia, e cada vez mais eu ouço assim, agora eu estava lendo sobre esse negócio do reino de Davi e de Salomão, não foi aquela coisa que a Bíblia diz. Exagero. Não aconteceu. Aí os caras escrevem, cada vez mais. Gente que não é cristã, a documentação, tanto em papel, vamos dizer, papel não, os escritos, né, nas argilas e tal, quanto as pedras, quanto a escavação arqueológica ali, demonstram que realmente existiu esse chamado reino de Israel com Davi e Salomão. Então, é o que você falou com outras palavras, mas também não tenta crer nisso. Né? Se eu não vivo, não mudo a minha vida. Então, eu achei que a cantata foi muito bonita, nos contou a história, a canção de Gabriel, que ficou lotado aqui, solistas, grupos, orquestra, de fato foi uma festa. Né? E você pode ver de novo aí a canção de Gabriel também no nosso mesmo canal. E nossa mensagem é essa, pastor Sinei. E até o Natal a gente vai falar muito dessas festas aqui. Né? Nós temos que falar, né? Nós temos que falar. Ou as pedras clamarão. Muito obrigado a você, então, por sua participação conosco aqui. E temos muitas atividades, acompanhe a gente. E semana que vem temos mais resenha teológica com a sua presença, graça e paz.